todas e a todos. Vamos dar início à reunião de hoje, 2 de junho de 2025, da Câmara Técnica de Economia de Carbono, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Então, hoje temos em pauta a discussão sobre nossas recomendações e posicionamento, tendo em vista a regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que foi aprovado no final do ano passado. Lei do Congresso foi sancionada pela presidência e se encontra agora na fase de regulamentação. Relembrando que no mês passado, na última reunião, tivemos aqui a presença da subsecretária de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Fazenda, Cristina Reis, que nos fez uma exposição sobre o trabalho da equipe do Ministério da Fazenda até agora na regulamentação. E hoje nós temos em pauta um pequeno texto que foi circulado já agora no fim de semana, vai ser retomado, apresentado pela nossa comissão de redação da Câmara Técnica, aqui, para discussão, comentários, sugestões de todos os participantes hoje, aqui. Temos também a presença do Sérgio Xavier, coordenador-geral do Fórum, que também pode nos informar sobre a articulação do Fórum nesse tema com o governo federal. E a ideia é que a gente tenha um posicionamento também sobre essa etapa inicial da regulamentação, que passa pela criação de um órgão gestor, o SPCE. A Cristina Reis apresentou mês passado o que o Ministério da Fazenda está fazendo sobre isso, né? Já dentro do Ministério da Fazenda, né, o que pode ser feito, uma série de trabalhos de preparação para essa regulamentação e a proposta do Ministério da Fazenda para o GTT, o Grupo de Trabalho Temporário criado, né, no âmbito do Comitê Interministerial de Mudança Global do Clima, naquelas resoluções de 2023, né, para tratar especificamente do assunto do SBCE. Então, a ideia é que o nosso trabalho aqui possa ser consolidado num documento que possamos, em seguida, enviar à plenária do Fórum, inicialmente, para discussão, aprimoramento, e, em seguida, o Fórum possa comunicar ao SIM, ao GTT, e com isso, dar a nossa contribuição a esse processo. Ok? Então, combinei aqui com o Sérgio, que, pelo que eu entendo, prefere aguardar um pouco antes de fazer a sua fala, né, Sérgio? A discussão da Câmara Técnica inicial, uma discussão mais técnica, depois a gente passa para o Sérgio, ok? Então, vamos pedir aos membros da nossa comissão de redação, Caroline, Ronaldo, Alessandra, para apresentarem um pouco esse texto que foi circulado, para a gente abrir para discussão. Temos, na verdade, dois textos, né? Um texto é aquele texto já conhecido que nós aprovamos, assinamos no final do ano passado, ainda sobre o projeto de lei, e que está atualmente em andamento a sua atualização para se transformar nesse documento consolidado, né, com Nada, todas as nossas contribuições, agora já para a fase da regulamentação da lei. Agora, o novo texto, o segundo texto, é um texto breve, focando especificamente sobre essa questão da governança do SBC, que é a questão inicial a ser enfrentada para
viabilizar a regulamentação. Então, vou passar a palavra. Quem gostaria de falar, Caroline, faz a apresentação. Você pode compartilhar o texto se quiser também. Obrigada, professor Emílio. Eu vou começar aqui então, depois meus colegas aí me complementam. Eu não vou nem apresentar, não vou nem colocar na tela aqui o texto, acho que vou explicar do que se trata e trazer as ideias principais, porque acho que esse texto é muito mais um resumo do status e das opções que hoje existem na mesa ou que foram aventadas em relação à criação do órgão gestor do SBCE. Acho que aqui muito mais para a gente ter um debate, uma reflexão sobre como resolver isso, né? Acho que se a gente puder contribuir, seria muito bom, mas sabendo que já tem algumas visões ali do Ministério da Fazenda, como a gente viu da conversa com a Cristina Reis. Então, só para recapitular aqui, essa questão da definição do órgão gestor, nós ouvimos isso da Cristina, é prioridade, e acho que a prioridade aqui também é fácil. É, então, a gente já sabe que isso é prioritário porque o órgão gestor faz tudo dessa governança. Ele regulamenta, ele executa, ele monitora. Então, realmente, sem o órgão gestor não tem SBCE. E por isso, no roteiro de implementação do SBCE, que a própria lei prevê, essa é, isso faz parte do pacote de regulamentação que tem que acontecer num período de 2 anos. Na verdade, talvez seja a primeira parte da regulamentação, é ter o órgão que vai regulamentar isso tudo. Isso nesse prazo previsto aí de até 2 anos. O que a gente tem hoje é uma estrutura provisória de um grupo de trabalho constituído no âmbito do SIM, do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que está já preparando o terreno, inclusive antecipando a regulamentação do SBCE, que tem que acontecer nesse período de 2 anos. Então, acho que é uma boa notícia que tem muita coisa que pode ser adiantada aí por essa estrutura mais provisória, que tem aí a incumbência também de propor o que vai ser esse órgão gestor, né? A constituição do órgão gestor, regras de composição e outras características todas, também advém aí desse grupo de trabalho. E a grande questão passa a ser essa, né? Se a gente já tem um grupo de trabalho que está adiantando a regulamentação, o que vai ser o órgão gestor que vai, depois de regulamentado o sistema, executar essas atividades. E nesse contexto, a gente tem uma preferência aí, como a Cristina já adiantou, de se constituir uma agência reguladora, aí vinculada a um ministério, não está claro que ministério vai ser esse ainda, mas também acho que não está claro exatamente que tipo de. Enfim, se é uma agência reguladora mesmo, uma autarquia especial, se tem a possibilidade ainda de ser uma autarquia simples, como é o IBAMA, por exemplo. É, existem outras opções que não sei se já foram totalmente descartadas por esse grupo de trabalho, e aqui a gente sabe que tem outras experiências internacionais que mostram que existe uma possibilidade de se dividir, de se distribuir essas atividades do órgão gestor em mais de um ministério, inclusive. A experiência internacional normalmente é de essa alocação ficar mais centrada no Ministério do Meio Ambiente, num órgão específico dentro do âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que seria aqui uma opção também, mas ela poderia estar distribuída entre mais de um ministério, e a gente tem diversas experiências aí para corroborar isso. Agora, de qualquer forma, acho que a preocupação aqui de todo mundo é com o tempo de concretização dessa constituição dessa agência reguladora. A gente sabe que isso precisa passar por lei e num processo legislativo que a gente sabe bem como é difícil
hoje em dia com o Congresso da forma como está, e num horizonte aí de eleições no ano que vem, que, né, torna muito mais desafiador esse objetivo, portanto, parece realmente difícil conseguir fazer com que em 2 anos, na verdade, 1 ano e meio, né? Porque a lei entrou em vigor no finalzinho de 2024, que em 1 ano e meio a gente tenha constituído aí uma agência reguladora capaz de começar a rodar o sistema no final desse período aí de regulamentação. Então, assim, por mais que dê para se adiantar muita coisa da regulamentação nesse momento, não tem jeito. Em 1 ano e meio, esse grupo de trabalho não vai poder rodar o sistema, o órgão gestor ele não tem condição, obviamente, de assumir, ainda que acho que tem a proposta aí que a Cristina também nos adiantou de se criar um departamento dentro do Ministério da Fazenda que possa assumir, reforçar as atividades aí de preparação para o órgão gestor. Acho que isso com certeza pode acelerar mais aí todo o pacote de regulamentações que é super complexo, mas de qualquer forma, não está claro que esse departamento teria condições de assumir a execução do sistema, né? A gente sabe que isso é uma tarefa hercúlea que realmente precisa de uma estrutura mais parruda para fazê-lo, ou de enfim, um arranjo aí com mais de um ministério, com outras estruturas. Então, dito isso, acho que vou encerrar aqui e passar a palavra para o Ronaldo. Ronaldo. Oi, bom dia a todos. Não, não, eu só queria acrescentar alguns pontos do que a Carolina já falou. É que eu tenho uma dúvida, né? Que a gente já comentou isso no grupo. É, a regulamentação, ela poderia, em algumas fases, né, principalmente para aqueles primeiros momentos de definição de metodologia, né? Que é a primeira fase, assim, a mais difícil, né? Se não passar por ela, não faz, pelo como está a lei, né? A lei exige isso. Tá? Eu acho que o órgão, para a definição da metodologia, a regulamentação da metodologia, talvez o órgão não seja necessário. Ele será para fiscalização, para receber depois, né, os relatos e certificar, etc. Tal, né? Então, acho que tem um tempo aí que esse grupo de trabalho do SIM poderia adiantar alguns elementos dessa primeira fase, e inclusive a proposta, que eu imagino que estejam fazendo, né, uma proposta de um órgão gestor. E aí tem uma abertura que a Caroline colocou, como é que ele seria, né? Ele poderia ser uma autarquia qualquer, né? Inclusive uma atribuição de uma autarquia existente, como poderiam criar uma nova autarquia, e dentro dessa criação de nova autarquia, ela podia ser uma especial ou não, tipo a ANS, a ANAC e outras coisas, a Anatel. Então tem seja a regulamentação poderá seguir e deve estar seguindo, pelo que eu entendi, mas em algum momento vai ser crucial esse órgão gestor, tá? Se ele não vier a acontecer, a fase 1 a gente passa, a regulamentação a gente passa, a fase 1 a gente passa, mas não passa mais nada, tá? O segundo ponto é que, aí eu não sei, Carolina, eu acho que a experiência internacional de sucesso mostra que um órgão centralizador é melhor, tá? Por exemplo, você pega a experiência Califórnia, Europa, Regi também nos Estados Unidos, tá, que são mais antigos, mais consolidados, você tem esse órgão gestor. Hoje eu acabei de ver no valor que a autoridade climática, que se ela existisse, poderia encampar, né, parte, né, das suas funções aí, esse trabalho, acabei lendo no jornal que ela dificilmente, a gente já sabe, né, a intuição nossa é que politicamente é muito difícil. Então, assim, uma coisa é passar a autoridade climática dentro do Congresso, entre os ministérios também, né? A outra é passar um órgão gestor do SBE, BCE, tá? Então, a dificuldade é menor. São esses pontos só que eu queria acrescentar. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Mais alguém da comissão de redação, Alessandra, Sim, deseja acrescentar? sim. Obrigada, Emílio. Bom dia a todos. Nós circulamos dois documentos, como o Emílio disse.
O primeiro documento, que é o que a Caroline acabou de apresentar, diz respeito à governança do sistema. E o segundo documento, que na verdade é um documento anterior, que nós produzimos no ano passado e que já é de conhecimento desse grupo, é um documento mais amplo que elege alguns pontos do então projeto de lei que nós consideramos que que poderiam ser melhorados, né, de acordo com a nossa visão. Por que nós recirculamos esse documento? Porque nessa primeira fase de regulamentação, que tem duração de 12 a 24 meses, sendo o marco zero disso a publicação da lei em dezembro do ano passado, tem outras prioridades para além do estabelecimento da governança do sistema. Nesse aspecto, eu concordo com o Ronaldo, eu acho que não vai ser o órgão gestor que vai ser criado o responsável por fazer a regulamentação e por estabelecer metodologias, até porque o cronograma que foi estabelecido pelo Ministério da Fazenda e que foi apresentado na reunião passada pela Cristina estabelece que nós temos tarefas concomitantes nesses 12 a 24 meses. Então, por conta disso, nós circulamos aqui também esse documento mais amplo, que evidentemente não são todos os pontos ali que vão poder ser contemplados na regulamentação, porque ou primeiro, porque não poderiam ser ser feitos legalmente por meio de decreto do executivo, por exemplo, e também porque alguns deles já foram resolvidos quando da conversão do PL em lei. Alguns destes pontos o que nós temos aqui previstos aqui para esse primeiro período. Além da especificação do órgão gestor, nós temos também previstos, né, nesse cronograma outros pontos que são muito importantes, como, por exemplo, a definição de regras de monitoramento e de relato de emissões e também para remoções, o desenvolvimento de modelos para planos e para relato de monitoramento, abordar o papel do SBCE no plano clima, né, que parece ser um ponto realmente crucial, com modelagem, e isso inclui a modelagem econômica dos cenários, opções de limite do SBCE. No que diz respeito ao órgão gestor, que é o objeto desse segundo documento mais enxuto, o planejamento das fases prevê a definição do escopo, a definição dos limiares de inclusão e a natureza do limite, e ainda o processo de credenciamento e critérios de elegibilidade para o CRVE. Então, a gente vê que nós temos para além, né, claro que o governo tem as suas prioridades, mas nós vemos que nós temos para além da definição da governança, nessa primeira fase de regulamentação, outros pontos, né, que transcendem a governança, então por isso nós estamos recompartilhando as nossas ideias iniciais para que nós possamos receber comentários e contribuições do grupo também nesse sentido. Com relação à governança especificamente, o que se entendeu, aí o Emílio, o Ronaldo, a Carol me corrijam se não for, se vocês tiverem um entendimento diferente. O que se entendeu da reunião com a Cristina na semana passada é que desses pontos todos, a governança é o que está mais avançado no âmbito do grupo, o que, obviamente, não nos impede de opinar, e que a discussão é entre uma agência reguladora independente, ou seja, não vinculada ao Ministério, e uma agência executiva, que aí sim poderia ser, por exemplo, um departamento do próprio MMA. A sensação que eu tenho é que uma agência reguladora, né, especialmente em se tratando de um sistema dessa complexidade, é sempre preferível, inclusive, por todos os motivos que a gente conhece, né, que levaram à instituição do modelo de agências reguladoras independentes do Brasil nos anos 90, né, inclusive a evitação de captura regulatória. Então, era isso, que eu queria compartilhar com vocês e devolvo a palavra ao Emílio. Ok, obrigado, Alessandra. Shigeo, nosso outro membro presente aqui da comissão de redação. Você que tem algum ponto a acrescentar agora? Bom dia a todos. Eu sou dos que acha que essa coisa toda da governança tem que ser resolvido realmente antes do resto, né? O resto são coisas importantes que compõem o resto do funcionamento do sistema, mas essa visão de como é que ele vai ser gerido, eu acho que realmente eu estou totalmente de acordo com
com a Cristina de que isso devia ser o prioritário. Câmbio. Pronto, acho que eu consegui fechar o microfone que estava aberto. Pode continuar, Chico. Vocês estão me ouvindo? Antes de mais nada, pelo jeito eu estou. Não, eu acho que o que eu estava falando era basicamente a governança, para mim, é o primeiro passo e o mais importante, na medida que isso esclarece como é que esse sistema todo vai ser gerido, né? Ahn, os outros temas, tipo metodologias, etc., para mim, eles são claramente relevantes, mas sem essa visão da governança antes, eu acho que a coisa fica meio capenga, né? O meu medo é que se avance em alguns pontos, depois o pessoal da governança vai ter que voltar e rever uma série desses pontos outra vez. Câmbio. Ok. Bom, então, essa é a pauta que a gente gostaria de colocar em discussão agora. Quem quiser se inscrever para fazer colocações, deixa antes eu perguntar para o Sérgio se ele gostaria de fazer uma intervenção nesse momento, dado esse contexto. Não, podemos seguir, Emílio, ouvindo a Câmara e depois eu faço aqui passo algumas impressões sobre o que eu acho que a gente poderia articular. Obrigado. Ok. Esse é um, um tema, né, sobre a qual, obviamente, a gente tem uma experiência internacional, pode ter, como foi dito, né, alguma análise técnica do desempenho de outros mercados regulados, e a gente pode auferir lições disso, mas é evidente que tem uma conotação política muito forte e tem que ser pensado em termos da viabilização. Eu creio que o, o objetivo, no caso, seria interesse amplo que nós temos todos em que esse instrumento, o SBCE, né, seja desenhado na sua regulamentação e na sua aplicação da forma mais eficaz possível e que isso seja agilizado, né? Agora, dito isso, né, podemos ter várias preferências, vários caminhos, várias possibilidades, né? Algumas instituições já se manifestaram. A própria Cristina Reis mencionou aqui na reunião passada que o Ministério da Fazenda está ouvindo vários stakeholders, né? Tem feito reuniões, né? Então, existem questões sobre como encaminhar. Daí eu solicitei ao Sérgio Xavier estar aqui, porque é também uma questão de um posicionamento político do fórum, né? E a gente sabe que isso é delicado, porque existem visões distintas dos ministérios, né? Todo mundo sabe disso. Existem questões de poder, no sentido de estender a sua atuação, e esse é um tema, obviamente, importante nesse sentido. Depois, no próprio Congresso Nacional, a gente assistiu toda a tramitação dos projetos de lei. Houve também manifestações de várias bancadas, vários grupos, que inclusive têm interesse que o mercado também seja agilizado, talvez por outras razões, né? Mas existem também possibilidades de alianças políticas possíveis. Enfim, é um contexto complexo. Então, daí, eu acho que essa minha introdução, é no sentido da gente tentar embasar nossas intervenções, não apenas na base de um achismo, né? Mas tendo uma consistência
que a gente possa justificar, obviamente, num documento que vai emanar. Essa é uma Câmara técnica, tá, em economia de carbono, e por isso a gente precisa ter um mínimo de embasamento, de justificativa para expressar uma preferência nesse tema. Ronaldo, por favor. O que plenamente você falou, realmente a experiência internacional é importante para esse embasamento técnico, mas também tem uma própria questão teórica, né, de autonomia, como a Alessandra já colocou. E lembrando, né, eu queria destacar dois pontos aqui, para complicar um pouco mais. Um ponto que a Caroline levantou, assim, que esqueci depois de reforçar, talvez que eu lembre, assim, tirando a Coreia, estar essa gestão, essa governança fora de uma área ambiental, assim, em termos de experiência internacional, teoricamente, poderia até ser justificável aqui no caso do Brasil, mas é uma novidade. Tá? Esse também é um ponto que eu não sei, que a gente acabou assumindo que protagonismo maior do Ministério da Fazenda, que seria isso ideal. Não sei se no longo prazo seria ideal, também é uma questão, não tenho cabeça feita sobre isso, não, né? Se eu tivesse que decidir correndo, claro que eu colocaria no Ministério da Fazenda. Né? Assim, independente de ser um departamento ou uma agência, porque a agência vai estar subordinada a algum ministério. Né? E então eu acho que isso a gente poderia, sei lá, não sei se é um ponto para ser discutido, mas eu coloco aqui na mesa. O segundo é o, o, o fato essa gestão, tá? Do SBCE, tá? Ela tem também, como você colocou, né, Emílio, uma repercussão no mercado de crédito de carbono. Tá? Talvez sejam interesses, né, que no Congresso podem ajudar. Mas quero também colocar uma outra questão, que não sei se também a gente vai discutir, mas o cuidado que vai ter essa agência, porque aqui já foi lembrado, acho que em documento passado a gente já lembrou isso, que essa agência, estranhamente, ela ficou com um poder muito grande, inclusive de policy making. Tá? Ela vai ditar regras que ela mesma vai fiscalizar, que teoricamente isso fere um pouco. Tá? Então, vai ter, eu quero colocar que, independente da importância dessa agência, em termos de execução, ela também tem funções de policy making que torna mais ainda importante que ela tenha uma estrutura, que tenha uma governança, uma transparência, uma relação institucional que seja viável, né, acessível, né? Então, por isso que isso reforça a ideia de uma autarquia independente, que a gente chama de especial, né? Blá, blá, blá. Mas são pontos que eu estou colocando aqui que você questionou questões técnicas, então são questões muito interessantes que temos aqui no Brasil, tecnicamente, para esse desenho de governança que a legislação acabou aprovando. Certo. Eu creio que esses pontos são muito importantes, Ronaldo, porque, obviamente, todos nós que participamos em algum momento de alguma reunião do SIM ou de seus grupos executivos, etc., sabemos da fragilidade que tem um órgão como o SIM para desempenhar um papel dessa supervisão que seria necessária, né, no policy making do órgão gestor do sistema. Né? E isso é complicado. Por outro lado, exatamente isso que eu tinha em mente, a experiência internacional é de vincular a área ambiental. No entanto, o Brasil vive um momento político em que, tentando ser o mais objetivo possível, podemos dizer, o Ministério do Meio Ambiente está fragilizado politicamente e, por outro lado, o Ministério da Fazenda lançou um plano que se chama um Plano de Transformação Ecológica. Então, nós estamos num momento de uma nova jabuticaba, talvez, né? Um momento bastante original politicamente. Então, essa é a questão. Por outro lado, a nossa vinculação ao fórum
os nossos vínculos enquanto Fórum Brasileiro de Mudança Climática são muito mais fortes, historicamente, desde o início, etc., com o Ministério do Meio Ambiente. Então, daí a delicadeza do texto que nós vamos redigir nesse documento, né? Então, isso que eu queria colocar. Vejo que o Sérgio Margudes está solicitando a palavra. Sérgio. Consegui não achar o lugar de levantar a mão. Não tem aqui no menu. Apertei tudo que é botão, não vi o negócio de levantar a mão, desculpe. Bom, então vai no grito. Só algumas considerações. Primeiro, eu acho que bom, essa questão, o Ronaldo tocou aí, da questão da regulação e da a agência que regula e a agência que implementa, isso é fundamental. Tá? Primeiro, cuidadíssimo aí sobre isso. Eu achei estranho na nota que vocês passaram sobre acho que não ficou claro, talvez eu não tenha lido com cuidado suficiente, mas acho que não ficou muito claro a ideia de que, eventualmente, esse órgão gestor se torne autoridade climática, ou, enfim, tem alguma junção, alguma coisa aí que eu fiquei incomodado. Eu acho que esse órgão de gestão é um órgão de gestão, ele é executor, literalmente ele é executor, não tem responsabilidade regulatória, e isso tem que ficar longe. Só que a lei não diz muito bem isso, não. A Se não lei dizem, coloca para esse órgão gestor algumas atribuições. tá bom, mas isso aí é o que a gente tem que comentar, então, entendeu? Ressaltar isso, que não pode ou não deve, Isso já não é falamos no texto anterior, quando estava sendo discutido o projeto de lei, mas você sabe que o Congresso é o Congresso, ele é autônomo. certo. De qualquer maneira, bom, isso é a primeira coisa. Outra coisa, assim, sobre esse negócio de, obviamente, eu não entendo chongas o suficiente para saber se é autarquia ou o tipo que for de órgão. Seria, assim, a preocupação de que tipo de coisa que eles vão lidar. Vão lidar com licenças, vão dar com quantidades, vão dar com quantidades ou crédito de carbono, etc. Qual é a figura jurídica qual é o caráter jurídico que essas coisas vão ter e qual é a instituição, então, que melhor capaz de gerir esse tipo de coisa. Eu não sei se está claro assim, porque, por exemplo, o IBAMA lida com uma licença ambiental. Pronto, assim, é isso. E acho que institucionalmente a coisa funciona. Agora, a gente vai estar lidando aqui com quantidades de carbono que são, né, são créditos de carbono ou licenças ou valores monetários, etc. Qual é uma boa instituição capaz de gerir isso no âmbito do Estado, né, ou do governo? Então, só estou provocando, eu não entendo nada, mas eu estaria pensando que quando eu vejo, por exemplo, essa ideia de ficar no Ministério da Fazenda, né, que está se falando aqui, não, estar na sombra do Ministério da Fazenda, eu sou um pouco indiferente se é Fazenda ou Meio Ambiente, mas a parte regulatória da Fazenda é muito clara. Agora, a parte de ficar emitindo licença, de ficar fazendo a contabilidade, não vejo. Enfim, fico essa preocupação apenas dessas duas coisas, voltando ao ponto que o Ronaldo falou. Uma outra coisa também, eu quero concordar com o Shigeo, que é o seguinte: eu acho que tem uma parte que é essa discussão toda, né, sobre essa governança, mas, cara, a gente tem uma. Eu não sei, eu posso estar um pouco. Pode ser uma bola fora, mas a gente tem a preocupação da eleição do ano que vem, que é o seguinte: se der um governo de direita que volte tudo atrás, por exemplo, pô, a gente é mais importante a gente talvez sedimentar alguma coisa mais ou menos firme do que acho que perder ano que vem é um problema, sabe? Acho que isso já a gente deveria fazer um esforço, o que for, claro que não depende da gente, mas assim, pelo menos a gente pressionar para que tenha algumas definições antes de que possa vir um governo que desmantele tudo, tá? Porque o risco não é desprezível de que isso possa acontecer. Então, assim, eu não sei como acelerar isso, mas é uma preocupação. E um último Talvez. ponto, Desculpa. deixa eu o último ponto é mais técnico, acho que é mais para o Ronaldo direto, que é o seguinte: ali alocação das receitas,
tem lá possíveis alocações da arrecadação, né, das receitas do mercado. Tem lá as três tradicionais. Eu não sei se ficou, quer dizer, não sei se vale. Tem duas, uma que é adaptação, tá certo? Eu acho que no Brasil e nesse momento, eu nunca vi, eu não sei se outras jurisdições têm, mas eu acho que no Brasil não seria descabido você earmark alguma coisa, como já acontece no âmbito geral da UNFCCC, né, de estar forçando algum earmarking para adaptação. Então, estou só levantando isso, que seria uma opção aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, que isso é importante. E a questão, Ronaldo, da coisa aí para o orçamento geral. Não tem lá essa opção. Tem lá, você fala a coisa social, né, para voltar para as pessoas mais pobres. Tem a questão quais são as duas outras opções? O negócio de Emprego. contratação do Ministério do Trabalho, e tem mais uma e voltar para crédito subsidiado para mitigação. Mas tem uma que é ir para o orçamento geral, assim, ir para o Big Fund, que seria. Isso é, né, isso é até a primeira que poderia aparecer, ainda mais estando no Ministério da Fazenda. Ok, preciosismo técnico, esses dois pontos, mas eu acho que o da adaptação não é preciosismo técnico, não. É uma questão a pensar aí, porque earmarking para adaptação, se não vier desses dinheiros aí, sabe, a adaptação está sempre a reboque, né, dessa coisa toda. Então, Ok, provocação obrigado, sobre isso, Celso. desculpa. Acho que esses pontos são importantes. Eu estou com vontade, não sei se é o caso, para nivelar um pouco e também começar a detalhar um pouco a discussão, apenas relembrar aqui essa figura que foi apresentada pela própria Cristina, né, que dá um pouco o detalhamento, um pouco do que está se falando. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas essencialmente ela falou de design, escopo e ambição, né? Seria essa primeira linha. Depois, conformidade e fiscalização. Depois, alocação, comércio, né, e rastreamento de ativos. E a quarta linha, né, a governança, né, e basicamente o engajamento das partes interessadas. Não tem aqui um mapeamento em que aparecem várias iniciativas, né, em curso no GTT, né, do SIM. Não, por exemplo, abordar o papel do SBCE no Plano Clima, já foi falado aqui, na modelagem econômica dos cenários, etc. E outros pontos para o órgão gestor, definir o escopo do SBCE, definir limiares de inclusão, definir a natureza do limite, etc. Então, nós temos, na verdade, né, um conjunto, né, de atribuições e algumas que podem correr, e tem uma escala do tempo aqui nas colunas, né, fases 1, né, da regulamentação, 12 a 24 meses, depois fase 2, mais 12 meses, fase 3, mais 24 meses e a fase 4. Então, nós temos, só lembrando aqui, que a gente tem vários pontos que temos que considerar sobre o que a gente está falando, né? Como o Sérgio lembrou, existem vários streams, várias correntes, vários fluxos que podem acontecer, alguns já independentemente, daí essa ideia do departamento no interior do Ministério da Fazenda já ir encaminhando alguns pontos, e outros que dependem efetivamente da constituição do órgão gestor. Então, eu vou dar a palavra aqui em seguida, pela ordem, para a Alessandra, para a Branca e para o Lucon. Não estou vendo mais ninguém inscrito. E depois a gente continua. Alessandra.
Oi, Emílio, era exatamente a essa imagem que eu me referia na minha fala inicial de hoje, né? Esse documento completo que tem a descrição do que se espera para essas 5 fases, já foi compartilhada com o grupo no início do ano. E esse é o motivo, né, pelo qual talvez a gente tenha que olhar para outras questões além, do órgão gestor, porque muito embora nesse desenho o órgão gestor fique responsável pelas questões mais substantivas, nós não estamos, evidentemente, enquanto Câmara Técnica, não estamos adstritos àquilo, à linha do tempo que o Ministério vai adotar. Então, se a gente sabe que esses temas já foram estabelecidos como prioritários para algum momento da fase 1, me parece que a gente poderia também se debruçar sobre eles. E eu tinha levantado a mão antes, eu demorei a achar aqui a ferramenta, logo depois da fala do Ronaldo, para me corrigir, eu disse que a agência reguladora independente, que me parece, em princípio, sem maior aprofundamento aqui, um modelo preferível para esse caso, que ela não é vinculada ao Ministério, ela é formalmente vinculada ao Ministério, mas ela não é subordinada ao Ministério, no sentido de que ela tem autonomia financeira, técnica e decisória do Poder Executivo. Era só para fazer essa correção terminológica. Ok, obrigado, Alessandra. Branca. Obrigada. Olha, o meu não é um comentário, não, é uma pergunta mesmo, que eu fiquei um pouco perdida com essa interpretação, porque a lei da SBCE, na parte 2, artigo 6, ela define a governança, né, 6, 7 e tal, e no meu entendimento, ela trata apenas do SBCE e não da governança climática como um todo, e que isso está dividido, né? É o SIM, é o órgão gestor, e é aquele, que esqueci como é que chama agora, enfim, Comitê Executivo. exatamente. Não, o executivo não, o de aconselhamento, peraí, Comitê. o comitê Comitê. técnico consultivo permanente, consultivo, né? Então, Consultivo. consultivo permanente. Se eu olhar o detalhe, as atribuições do SBCE, que é uma parte só a política climática é muito mais do que isso. Eu não acho que ali esteja. O órgão técnico, quando eu bati o olho, eu falei: nossa, esse negócio tem poder, mas não é de conceber, de controlar. Então, eu queria só entender em que artigos da lei vocês veem essa concentração maior de poder que o Ronaldo desenhou aí, ou é por. Enfim, eu queria que me desse uma explicação melhor para eu entender, porque eu fiquei um pouco perdida nisso, tá? Obrigada. E a Caroline colocou aqui o artigo 8º, o órgão gestor é a instância executora do SBCE, de caráter normativo, regulatório, executivo, sancionatório e recursal. Então, daí, né, Então, seria esse amplo normativo. leque de funções. Tá, ok, entendi. Agora entendi a pergunta. Tá, ok. Muito bem, Lucon. Bom, aprendi a. Viu, Margulis? Para você levantar a mão, você clica no coraçãozinho, descobri. A minha. Eu não, olha, eu não sei nem como fazer a pergunta, mas ela é basicamente não quem vai fazer, mas o que vai fazer. Eu vou falar por que essa preocupação. Eu, aqui na CETESB, há muitos anos, uns 20 anos, eu tenho discutido metas setoriais. Nunca consegui fazer passar, nunca deu. E nunca consegui chegar e muito a fundo. Na verdade, consegui algumas épocas. E um pouco a fundo nos dados de licenciamento ambiental. Eu estou falando isso porque eu faço aqui um paralelo com o IBAMA. O licenciamento ambiental, ele não é feito por processo, ele é feito por site. E nos processos, os processos industriais, principalmente, eles se referem à capacidade instalada
e não efetivamente aquilo é, aquelas questões operacionais, no fundo, quanto é emitido. Não se sabendo quanto é emitido, não se sabe quanto reduzir. A gente pode estabelecer alguns limites em relação à capacidade operacional, mas ela pode ser ociosa. E a gente acaba não sabendo. Quer dizer, outra coisa, há um fracionamento imenso de licenciamento. Licencia-se uma válvula, licencia-se uma pequena coisa aqui e ali, e não se elimina, não se, digamos, quando muitas vezes uma empresa para de funcionar e não é dado baixa. Então eu tenho um monte de registro fantasma que não existe. Bom, quando eu levantei isso há mais de 10 anos, resolveram passar uma resolução de diretoria aqui, pedindo que as empresas informassem suas emissões, o que também não significa nada, porque se nós temos mudanças conjunturais, as emissões diminuem ou aumentam, isso não reflete nada. Eu discuto isso há muito tempo com o pessoal do MCTI, né? Notadamente com o Márcio Rojas. E eles têm acesso às empresas lá dentro do Cirene. Eu não sei que tipo de acesso eles têm, mas eu sei que se alguém tem, é o MCTI e não o MMA. Então, isso me causa uma preocupação, né? Como é que nós vamos estabelecer limites setoriais se nós não temos baselines e benchmarks? Eu fico perdido nisso. A gente sabe, cria-se um comitê, sabe quem manda, quem normatiza, mas normatiza em cima do quê? E qual é a base para se estabelecer esses números, esses valores? Eu vi na consulta pública de taxonomia praticamente uma tradução da taxonomia europeia, e nos campos em que tinha que haver limites, estava escrito XXX, e não se dava esses limites, claro, estava em consulta pública, lógico, mas ninguém teria condições de pegar e estabelecer qualquer limite que não fosse copiar o europeu. Eu não sei como fazer isso. Então, essa é uma preocupação que eu estou externando aqui. Não sei se eu estiver realmente desinformado, por favor, me informem. Eu estou perdido em relação a isso, mas, assim, se o Ministério da Fazenda regular esse ponto, eu não sei com base em que vai ser. Se o MMA sozinho regular esse ponto, também não sei com base em que vai ser. Se o MCTI regular esse ponto, espero que regule bem. Mas eles têm informações, digamos, sigilosas, que não cabem a nós, sociedade civil, ter acesso, né? Dá para entender perfeitamente. Essa é a minha dúvida e motivo de preocupação. Câmbio, vou abaixar Bom, eu creio que, em princípio, no desenho atual, né, naquela figura, quando se vê o papel do SBCE e sua relação com o Plano Clima, é lá que está colocada essa sua questão. Quer dizer, teoricamente, o Plano Clima vai apresentar 7 planos nacionais, né, setoriais de mitigação, que deveriam compor, né, o conjunto dos objetivos setoriais capaz de viabilizar o atingimento da meta para a economia como um todo das NDCs. Então, com o Plano Clima publicando esses objetivos setoriais, e que é uma discussão, obviamente, difícil, né, isso daria um marco, daria trajetórias para o SBCE naqueles setores que são regulados dentro do escopo do SBCE, buscar atingir os objetivos do Plano Clima, que emana da Política Nacional do Clima, ou seja, há uma hierarquia nesse sentido. Mas, obviamente, a gente sabe que existem uma série de ajustes, uma série de variáveis fora
do escopo do SBCE, o que gera incertezas, etc, etc. Então, claro que a sua preocupação é super pertinente. Deixa eu passar a palavra agora para Juliana Damasceno, que solicitou. Obrigada, Juliana. professor Emílio. Eu queria fazer um breve comentário sobre essa questão orçamentária e, em seguida, uma pergunta sobre um tópico falado mais cedo. Sobre a questão orçamentária ou das metas setoriais, né, de como a gente vai fazer essas alocações, existe uma discussão muito grande e falando até de um espaço onde eu estive até pouco tempo no Ministério do Planejamento e Orçamento, de como que essas atribuições dentro de cada um dos setores será equivalente a uma distribuição ou um incremento orçamentário. Então, é muito comum que alguns setores específicos tenham uma certa resistência a imposições em termos de metas e compromissos que não estejam vinculadas a incrementos orçamentários, que hoje em dia é uma questão que acontece em qualquer pasta que a gente esteja considerando. Então, tudo passa pelo orçamento, ninguém quer ter, seja um setor, seja uma representação mais específica, uma atribuição, receber uma espécie de encargo, digamos assim, ou meta, obrigação, sem uma correspondente realocação orçamentária. E isso acaba sendo muito discutido e travado politicamente, inclusive, por questões que a gente já conhece bem. Mas a minha pergunta, na verdade, era sobre um material que foi conduzido pela UK Pact Brasil, junto com a Secretaria de Economia e Descarbonização do MIDIC, que foi entregue no final de março para a Fazenda e para o MMA também, em relação Eles fizeram uma análise comparativa de sistemas internacionais em relação às estruturas, principalmente de comercialização da Califórnia, da Coreia do Sul e da União Europeia, uma espécie de framework onde existia ali os critérios que deveriam ser considerados pelo nosso órgão gestor do SBCE para integração, principalmente dos registros de compensação e outros critérios mais básicos. Vocês acreditam que esse é um documento ou há outro documento onde a gente possa entender quais são, e aí eu retomo um pouco do comentário do Margulis, quais são os pilares que deveriam estar até, né, uma eventual troca ou continuidade de ciclo político muito bem definidos para que não haja nenhum risco ou para que os riscos sejam minimizados em termos de descontinuidade, né? São 2 anos muito importantes, mas o que virá depois depende também de como esses primeiros 2 anos ficaram sólidos ou não em termos de critérios que são mais essenciais para o funcionamento do sistema. Obrigado, Juliana. Não sei, talvez o Sérgio Xavier, eu até participei de uma reunião numa COP com o pessoal do UK Pact quando iam começar essa cooperação a pedido do Sérgio. Não sei, Sérgio, se você acompanhou o desdobramento desse trabalho e se teria alguma informação sobre isso, se continua essa cooperação com o UK Pact. Emílio, o Shigeu está inscrito. Eu sugiro o Shigeu fazer o comentário e depois eu faço os meus comentários e respondo. Pode ser? Primeiro, a gente tem a base, não completa, com precisão infinita, mas basicamente a indústria queima combustível fóssil. A gente tem quantos combustíveis fósseis estão indo para cada indústria. Isso não é nenhum grande segredo. Então, a gente tem a base, pelo menos, com uma certa precisão, uma margem de segurança lá de como que essas emissões estão distribuídas. E em relação à variação da economia, a gente viu isso acontecer na Europa com a recessão de 2009, 2008, e os mecanismos que eles tiveram que colocar dentro do ETS para poder fazer esses ajustes de enxuga ou faz mais leilões para exatamente acomodar essas variações que a economia normalmente tem. Então, eu não estou tão preocupado quanto você. Eu acho que a gente vai aprender pedalando uma série dessas coisas, como é que o setor, e dentro do setor, como é que isso vai ser distribuído. Mas eu tenho a impressão, de novo, que a primeira parte mais importante é botar esse trem em pé, né? E toda a discussão de planos de alocação, etc., elas vão se desdobrar com participação não só nossa, dos setores, como da economia toda. Câmbio. Sérgio, por favor.
Shigeo, obrigado. Bom, primeiro sobre o panorama geral, né? O Emílio disse, quando falou da reunião, para que no início eu já falasse quais seriam os caminhos, né, Emílio? Eu disse, calma, Emílio, realmente é um caminho complexo, a gente precisa construir isso junto e realmente seria melhor ouvir a Câmara e depois eu faço aqui as combinações do que eu estou imaginando com o que vocês falaram e certamente vai surgir um caminho. E eu confesso a vocês que, na medida que a gente vai ouvindo, vai avançando nas visões, a gente vê que fica muito complexo para você tomar decisões assim, apressadas e tal. Precisa de uma análise mais consistente. Então, a minha sugestão, e antes da sugestão, já queria parabenizar muito vocês, porque realmente vocês têm feito um trabalho muito cuidadoso, muito delicado, muito técnico, mas ao mesmo tempo analisando o contexto político e tal. E essa visão mista, né, da dimensão técnica e política, ela é fundamental. Não dá mais para a gente, nesse Brasil, nesse mundo, né, que a gente está vivendo, olhar só para uma coisa ou para outra. Tem que ser tudo junto ao mesmo tempo e não dá realmente para separar. Então, nesse sentido, eu queria fazer algumas sugestões. Primeiro, o fórum é a visão da sociedade. Então, o fórum tem total liberdade para ousar. E acho que nós devemos ousar. A minha sugestão é que ousemos na proposta em relação à melhor configuração. E essa ousadia, ela deve olhar o aspecto político, a dimensão política, principalmente considerando quais as amarrações que podem ser feitas para, em qualquer cenário que a gente tenha no ano que vem, aquilo ali fica mais firme, fica mais seguro, né? Eu acho que a análise política deve focar nisso. Qual é a proposta de configuração que amarre melhor e que dificulte para quem virá com desejo de derrubar, seja o Congresso, seja quem quer que seja. Então, eu acho que essa deve ser a referência, né? E, tecnicamente, também imaginar o que é que seria ideal, qual seria realmente um órgão que estivesse à altura do potencial do Brasil, da liderança que o Brasil pode assumir nesse campo. Certamente vai ser um dos mercados mais interessantes, mais importantes do planeta, então, que seja à altura disso, né? Eu acho que essa é a minha visão. Do ponto de vista mais pragmático, eu imagino que, nesse momento, a nossa referência fundamental deve ser o Ministério do Meio Ambiente. Por vários motivos. Eu acho que, tecnicamente, se aplica, embora tenha várias conexões com o Ministério da Fazenda, etc., etc., mas eu acho que tem uma aderência maior ao contexto, né, ao ambiente ali do MMA. Então, eu colocaria esse ponto também como observação. Segundo, o Ministério do Meio Ambiente tem sido atacado, tem sido, né, até desrespeitado de uma maneira absurda, inacreditável, como aconteceu semana passada. Então, eu acho que é mais um sinal também que a gente tem que observar, né? O fórum sugerindo fortalecimentos, sugerindo configurações que fortaleçam o Ministério do Meio Ambiente, e acho que isso fica mais adequado. E inserindo essa configuração, fortalecendo o Ministério do Meio Ambiente, a gente também dificulta o próprio movimento contrário, porque se houver qualquer movimento para tirar do Ministério do Meio Ambiente ou coisa desse tipo, isso gera um desgaste maior do que se deixar no Ministério da Fazenda ou em algum lugar que, num governo que porventura queira fazer uma gestão diferente disso, vai ter mais facilidade, né? Então, no Ministério do Meio Ambiente, eu imagino que cria alguma dificuldade. Então, são esses pontos que eu colocaria aqui como referências para a gente pensar. E do ponto de vista prático, eu sugiro que, primeiro, a Câmara defina, a partir dessas referências, que são sugestões, qual seria a melhor configuração técnica e a melhor segurança política. Eu acho que seria amarrar esses pontos que vocês já falaram aqui, o Sérgio Margulis falou muito bem sobre isso, enfim, todos vocês já deram
ali pontos de referência para amarrar isso. Então, eu acho que seria sintetizar do ponto de vista técnico qual é essa melhor configuração que fortalece esses pontos todos e também do ponto de vista político. E após isso, aí a gente faz uma rodada de articulação política, né? Começando pelo Ministério do Meio Ambiente, aí a gente pode conversar com o Capô Bianco, com a própria Marina, ou com o Aloísio, que assumiu a Secretaria de Clima, para ouvir ali com mais detalhe qual é a percepção do Ministério, qual é a articulação. Eu confesso a vocês, aí essa pergunta que a Juliana fez, eu confesso a vocês que a gente tem que se atualizar todos os dias das coisas, eu não ouso mais dar informação de uma semana atrás ou um mês atrás, porque tudo está em ebulição. Essa questão da autoridade climática é um problema político interno no governo, né? Tem visões totalmente diferentes, tem ali aspectos muito delicados e a gente precisa atualizar todo dia, toda hora, né? Essa pergunta que a Juliana fez, eu confesso, Juliana, que a gente precisaria pegar essa informação mais atualizada para saber em que pé está nesse momento, né? Nós podemos ver isso. Agora, a minha sugestão seria, após essa decantação, e se tiver mais de uma alternativa, ok, o documento pode apresentar duas opções, né, ali indicando prós e contras para cada uma dessas opções. Eu acho que não precisa ser uma coisa única, né, tem que ser daquele jeito, pode ter ali, como foi apresentado aqui, e a partir daí a gente fazia essa primeira rodada, uma conversa com o Ministério do Meio Ambiente, para sentir ali e fazer algumas conversas também mais de articulação política mesmo, né? Porque às vezes numa reunião com muita gente fica mais difícil tratar de temas delicados, mas algumas conversas mais pontuais para buscar essas informações. Segundo, outra conversa com o Ministério da Fazenda, que já houve, né? A Cristina veio na Câmara Temática e apresentou aí, interagiu com vocês e tal, mas aí fazer outra conversa com o Ministério da Fazenda e, por fim, uma conversa no Sim. Eu acho que esse seria o roteiro de articulação política após esse desenho que vocês imaginarem que seja a configuração mais segura do ponto de vista técnico e político. Essas são as minhas sugestões e fico à disposição para seguir esses passos, se vocês concordarem, ou reavaliarmos e pensarmos aqui outra agenda de acordo com o que vocês imaginarem. Emílio, Obrigado, Sérgio. posso fazer só um adendo, uma pequena sugestão? Diga. Sérgio, gosto da sua ideia aí dessa reunião, sugestão de fazer junto Ministério da Fazenda e Ministério do Meio Ambiente. Acho que é sempre construtivo, bota as cartas na mesa, deixa as coisas claras e ajuda esses órgãos a se coordenarem, porque às vezes não se falam só porque não se falam, não tem nenhum problema botar todo mundo na mesa. E a gente ajuda essa coordenação. Apenas uma sugestão de fazer numa vez só, não reuniões separadas. O sim, talvez não. Aí o sim, o sim, talvez não. O sim fazer separado. Mas eu acho que é uma ótima hora da gente ouvir os dois e dar ideias, trocar ideias com ambos. Seria simpático, desculpe. Não, eu acho uma boa ideia, Posso porque pendurar? ambos estão numa situação muito, muito parecida em termos de fragilidade política interna no governo, né, de muito ataque. Eu acho que isso seria positivo e os dois estão se dando muito bem, quer dizer, os dois ministérios estão em boa relação. Eu acho que pode ser, sim, uma boa ideia, Sérgio. A gente que já trabalhou em governo sabe como é que é. Às vezes não se fala por pura... É aquela coisa. E se tiver um agente catalisador que ajude a botar os dois na mesa, é sempre bem-vindo. Acho que Perfeito. super oportuno. Posso Perfeito. pendurar uma sugestão na sugestão? Eu colocaria ainda o MCTI nessa lista, viu? O MCTI tem uma tradição muito grande nessa área, nos inventários, trabalharam quietos na gestão anterior, produziram resultados, então eu não deixaria de fora, não. Sugestão. Quanto à recomendação aí da tentativa de máxima blindagem possível desse órgão, né, interferências e, eventualmente, ondas contrárias, naturalmente,
o, o modelo que oferece uma maior independência, entre aspas, é o que a Alessandra lembrou, da agência reguladora, que ela é vinculada a um ministério, mas não é subordinada. Só queria lembrar que nós vivemos uma conjuntura política que outras agências reguladoras, se a gente tomar, por exemplo, o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Além de viverem períodos difíceis em termos de meios, recursos, dotação orçamentária e tentativas de captura por parte dos agentes, também têm sido seguidamente atropeladas pelo Congresso Nacional. A quantidade de chamados jabutis que foram colocados em legislação emanando do Congresso, que, na verdade, se caracteriza numa interferência no planejamento do setor elétrico do Brasil, é algo sem precedentes nos últimos tempos. Então, esse é apenas um dado do problema que a gente tem que levar em conta. Então, eu não sei, Sérgio, se essa questão do comitê consultivo, a questão das articulações parlamentares, né, se existe alguma forma da gente avançar nesse caminho também, porque senão sempre haverá esse risco, essa exposição que a gente está vendo acontecer, inclusive com setores muito mais consolidados do que a mudança no clima, o setor elétrico, por exemplo. Não sei se o fórum eu tenho acompanhado a articulação no nível subnacional, né, que você menciona sempre, com os fóruns estaduais, etc. E havia também a questão dessa articulação com o Poder Legislativo. Se a gente pudesse avançar nessa linha, certamente seria importante. Emílio, eu acho que é importante a gente buscar primeiro definir essa estratégia, essa clareza do que a gente vai propor, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, é um passo nosso, de definir qual a melhor configuração na nossa percepção. Em paralelo a isso, a gente já pode ir buscando mais informações para entender esse cenário do bastidor político, porque tem aí coisas que são importantes a gente saber. Eu vou abrir um parênteses aqui só para lembrar. Vocês lembram que no começo, logo depois que o fórum foi resgatado ali, o presidente nomeou, enfim, a gente começou do zero de novo ali e tal. Houve um movimento para praticamente acabar com o fórum. Vocês lembram disso, né? Ia criar aquele conselho, aquela coisa toda, que o fórum ia virar nada, né? E nos bastidores, nas conversas e tal, a gente foi conseguindo convencer e acabou a Casa Civil aceitando e criou ali aquele ambiente no Sim, que agora se fortaleceu ainda mais com a Câmara de Participação Social. Então o fórum ele ganhou peso, fôlego, por conta dessa articulação. A Ana Toni foi extremamente importante nisso, a Marina, o Ministério do Meio Ambiente foi fundamental, porque a gente criou ali bons argumentos técnicos e de fluxo e de articulação com estados, municípios, etc, etc. Então, tinha ali um argumento forte. Eu acho que a gente precisa fazer a mesma coisa agora. Entender quais são as resistências que existem, aqueles pontos que nós consideramos mais relevantes e começar a trabalhar estratégias para superar essas resistências. E para isso a gente tem que conversar politicamente com os diversos interlocutores aí nesses diversos ministérios. Eu acho que é importante o que o Lucon falou, trabalhar também nas articulações com o MCTI, etc, etc. Mas eu acho que é um trabalho de articulação que deve começar na medida que a gente tiver clareza do que a gente quer, né? Eu acho que é isso e acho que tem alguém, acho que é Ronaldo que está aqui com a mãozinha levantada, Emílio, eu passo para você. Ronaldo. Ronaldo, você tinha pedido a palavra ou estava com a mão levantada?
A única coisa que eu ia comentar, desculpa, Emílio, eu estava falando aqui para mim mesmo, porque eu estava em mute, desculpe. Mas é que eu ia comentar que se a gente Pelo quiser menos falar você com todo mundo, chegaram a um acordo? chegamos a um acordo. Discordamos, né? Discordamos. Mas lembrando que se a gente quiser falar com todos os ministérios de uma vez só, tem um grupo de trabalho lá do Sim. Mas eu entendo que a proposta aqui é ouvir, né, esses interlocutores. Não sei se talvez separado fosse interessante, não sei. Mas se é para falar com todo mundo, é só encaminhar o que a gente venha a decidir aqui para esse grupo de trabalho do Sim, que eles têm esse papel, né, de recolher essas informações. Ronaldo, Ronaldo, você acho que que está. nesse. Desculpe. Na Não, vontade, Sérgio. Ronaldo, já que você está com a palavra aí, você pode falar sobre o negócio de adaptação lá do que eu comentei, era mais para você mesmo. Sérgio, isso aí já é o que está na lei, né? Agora não tem como mudar isso. Isso foi amarrou muito, né? A destino. A gente chamou a atenção disso antes, mas houve uma amarração de destinos e eu não sei como é que a regulamentação vai lidar com essa amarração e tentar deixar algo mais flexível. Mas é um ponto importantíssimo, entendeu? Não sei, isso é uma parte da regulamentação, mas o destinos, né, da É, arrecadação estão muito bem dados lá, foi um objeto de muito vai e volta, de muito texto claro. distinto. Paciência. Toda essa lei do SBCE, ela virou muito complicada, né, para Não, assim, o todos os quanto que. temas, né? Não, mas assim, Emílio, é assim, o quanto que a gente está engessado enquanto fórum para comentar em cima do que está na lei, do que está feito, ou quanto a gente acha que tem que, sabe? Porque senão a gente não. Entendeu? Eu acho que a gente, como fórum, tem que explicitar o que está achando que não está bom, sabe? E aí o que der ainda para brigar, que pode ser incorporado ou não, beleza, mas, sabe, desculpe, eu também, assim, É. eu nem Não, não, sei. quando a gente for discutir destino a gente tem tanta coisa para regulamentação da lei, né? Claro. A gente, Mas a é gente, assim, a é por gente isso que. elencou agora a governança, mas aí cabe, acho que está aberto, né, Emílio, para qualquer coisa, né? A gente achar que tem que tratar. Mas tem razão, isso aí é um ponto. O nosso documento anterior, isso era um destaque, entendeu? É, Tem, bom, só para complementar e fortalecendo o que foi agora, eu acho que o fórum tem que ousar. É um ambiente de formulação da sociedade civil, de crítica, de proposta, etc, etc, etc. Então, e aqui nós temos uma representatividade incrível do Brasil, né? Vocês representam muito bem a inteligência e o conhecimento nesse campo. Então, eu acho que a melhor ajuda que a gente pode dar para o governo, para o país, é ousar mesmo, é dizer de forma elegante, cuidadosa, gentil e tal, que acha que tem que mexer. E depois a gente vai fazer a costura da articulação política, que eu vejo duas etapas. A primeira, uma etapa mais de busca de informação, de conversa, de articulação, de convencimento, etc., de entendimento de onde é que a gente está pisando, porque tem informações de todo tipo em todos os ministérios. Então, a gente encontrar ali esses pontos e depois fazer as reuniões oficiais, as reuniões com mais gente e tal, levando informações com muita segurança, porque é um campo minado. A gente está dentro de um governo que tem visões muito diferentes, né? Visões até antagônicas. E é importante a gente saber como é que intermedia isso, como é que a gente tenta encontrar um ponto de equilíbrio ali que interessem aos lados antagônicos e tal. Se não encontrar isso, a gente pelo menos vai deixar registrado a posição do fórum, que deve ser de ousadia total. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que ser vanguarda, tem que estar na frente, tem que ser referência, tem que estar olhando para o futuro e pensando grande. Eu acho que essa é a nossa posição. certo. Tentando dar encaminhamentos aqui nos próximos passos, eu creio que do que a gente ouviu aqui hoje, ah, decantam assim duas questões muito importantes, né? Uma é
sobre o próprio órgão gestor do SBCE. E outra questão é a função de supervisão, definição de políticas públicas, objetivas, que inclusive é mais amplo sobre a questão da mudança do clima que apenas o SBCE. Talvez, pensando alto, a nossa comissão de redação poderia tentar fazer um documento em que colocasse recomendações separando essas duas funções. Então, uma coisa, o órgão gestor do SBCE, e outra coisa, algo mais amplo na estrutura de governança e também abrangendo outros pontos que a gente tinha, por exemplo, no nosso documento anterior, como esse ponto que o Sérgio colocou agora, destinação das receitas da precificação de carbono, etc. E a minha dúvida é se, para fazer esse documento, Sérgio, talvez fosse interessante a gente antes conversar com o MMA sobre qual é essa questão, qual é a posição sobre a autoridade climática e a gestão do SBCE, como é que o MMA está imaginando isso, né? Porque eu acho que isso daria a gente, pela razão que você falou, a gente não quer colocar algo, a gente pode fazer algo ousado, mas assim como a gente já ouviu a Cristina Reis no Ministério da Fazenda, acho que seria o momento da gente ouvir alguém do MMA que pudesse nos falar sobre essa visão do lado do MMA. E aí a gente, a Emílio, partir daí, colocar no papel. Emílio, só uma observação sobre isso. O MMA quer a autoridade climática, né? A Casa Civil não quer. E aí já apareceram questões orçamentárias. Aliás, o Ronaldo lembrou de uma matéria que saiu hoje no Valor que fala um pouco do que está acontecendo, né? Então, a gente sabe que há esse desejo. Eu sugeriria, do ponto de vista político, que a gente não usasse essa palavra mágica, autoridade climática, nessa desencaminhamentos, porque isso vai inviabilizar, porque não vai chegar a nada, né? Vai criar, inclusive, já uma resistência no Sim, que é dirigido pela Casa Civil. Então, vamos pensar na autoridade climática do ponto de vista das funções, das atribuições, do poder, do órgão que vai ser criado, mas sem usar essa palavra nesse momento. É a minha sugestão. Certo. Então a gente falaria do órgão gestor do SBCE e de outros aspectos da governança e de outras atribuições que estão definidas lá na lei, como a gente veria a regulamentação delas. Seria por aí. Pois é, usando o órgão gestor, como está na lei e tal, para não criar, não criar confusão, na minha visão, tá, Emílio? Certo. Não, a questão é que existe também a necessidade da gente delimitar um órgão gestor do SBCE, né? A lei já fez um pouco essa confusão, quer dizer, ela inflou as atribuições de um órgão puramente gestor, né? Já deixou a cargo desse órgão gestor determinadas atribuições, como foi dito aqui, de estabelecer procedimentos que depois ela mesma vai aplicar e fiscalizar. Então, existe um comitê de supervisão que hoje, o que a lei diz é que seria o SIM, né? Porém, a gente sabe que o SIM tem limitações. Então, essa que é um pouco a nossa preocupação. A gente pode falar em termos de funções, como fizemos no documento anterior, mas era um momento em que o projeto de lei estava aberto, então se falava da destinação dos recursos, etc., né? Agora, porém, a lei foi aprovada. Então, daí teria a necessidade de falar desses outros aspectos que ficariam fora simplesmente do órgão gestor. Por exemplo, relação com o CONARED, só para dar uma ideia. Por exemplo, Alessandro.
Eu queria dizer que eu concordo, estrategicamente falando, com o que o Sérgio acabou de dizer, lembrando, inclusive, que, para além das disputas políticas, logo no início do governo, quando se falou da criação de uma autoridade climática no Brasil, um dos pontos em que a discussão esbarrou foi justamente foi uma coisa parecida com a que a gente está discutindo quanto ao órgão gestor do SBCE, que era se ia ser uma autoridade independente do executivo ou se ia estar vinculado a algum ministério. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado para não repetir, de certa forma, né? Evitar usar a expressão autoridade climática para evitar trazer aquela celeuma inicial à tona de novo. Ok. Bem, então, qual seria o encaminhamento adequado? Vocês concordam com essa linha? A comissão de redação acha que tem elementos para fazer um documento? Posso fazer uma pergunta? Tem um outline do desenho dessas atribuições dessa agência reguladora e se ela poderia, do ponto de vista legal, depois incluir outras atribuições, transformando um pouco Quer dizer, porque o que a gente sente é que existe um buraco aí, né, de decisões que têm que ser tomadas que não estão limitadas ao SBCE. E como vai ficar isso? Bom, mas não podemos falar porque a gente conhece esse problema delicado de questões de poder dentro do governo. Mas aí vai ficar esse vazio. Aí a pergunta: essa agência reguladora, feita exclusivamente assim para ser o órgão gestor do SBCE, ele em algum momento pode ganhar musculatura? Como se faz isso do ponto de vista legal e político? Ou não, não tem nada a ver o que eu estou pensando. Eu Desculpa, hoje sou acho, eu acho que o mandato da autoridade climática é muito mais amplo do que apenas tratar do SBCE. Não, isso é claro que é muito mais amplo, mas eu estou falando, a gente começando nesse primeiro passo, se abre um caminho para isso ou não? É, Branca, seguindo aquela lógica da gente ousar e fazer, pensar grande, eu acho que o órgão gestor deve ser o ideal, maravilhoso, fantástico, tentando cumprir aí o que nós achamos que o Brasil precisa e tudo mais. Eu apenas acho que não deve chamar de autoridade climática para não é como se a gente estivesse aqui fazendo algo que vai passar despercebido ali. Vai ser um órgão forte, importante, mas que não vai entrar em polêmica, porque está baseado na lei, nas atribuições. Passa despercebido. Oi? Desculpe, alguém falou? Foi um eco não foi nada. Tá. Não, assim, eu acho que deu para entender, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso e agora Carolina, Alessandra, Ronaldo, que estão aí com esse desafio de fazer a redação, né? Certamente vão encontrar uma maneira de sintetizar. Até porque vocês próprias falaram sobre tudo isso, né? Já está no mapa de vocês, é só agora a gente pensar, ver como é que organiza. E eu fico à disposição, Emílio, para seguir as determinações da Câmara. Vocês são autoridades, devem definir tecnicamente o que vocês acham, aquilo que eu já falei, não vou repetir, e depois que estiver pronto, a gente aprova na plenária do fórum, com as coordenações todas, e aí começamos as articulações políticas para fazer valer essas posições. E aí tem uma etapa que eu acho que é mais ali de garimpar informação, conversar, talvez reuniões mais específicas com algumas pessoas, e depois a gente faz as reuniões maiores e vai interagindo, informando, tornando isso transparente dentro da Câmara. Eu sugiro que seja por aí. Pelo que eu Eu posso. pode falar, Ronaldo, depois eu. Não, desculpe, eu só queria omitir de colocar a mãozinha lá, mas eu só queria organizar um pouco aqui, que vai sobrar para a gente, né? Então, deixa eu organizar aqui. Seguinte, se a gente vai fazer alguma coisa, tem que ter um benchmarking, né?
do que acontece no mundo, vai ter uma discussão teórica, uma proposta que eu acho que aqui é um consenso, que seria uma autarquia especial, tá? Não vejo, se a gente for fazer assim, o ideal seria isso e deveria ser no Ministério do Meio Ambiente, tá? Esse é um ponto de vista técnico. A pergunta que eu vou fazer agora, eu não vou fazer um documento em que a gente pode colocar uma hipótese, ele fica com a vantagem de ficar no Ministério do Meio Ambiente, com a vantagem de fazer no Ministério da Fazenda, é isso que a gente está se propondo a fazer? Tá? Será que a gente vai entrar nessa polêmica? Acho que a gente tem que descobrir qual é o escopo aqui. Se for para discutir tecnicamente experiência internacional, que a teoria diz, eu acho que a gente vai rapidamente esse documento. Tá? Agora, se começar a trabalhar com diferentes cenários políticos, tentar isso, demora um certo tempo e tem que ter uma participação muito maior. O segundo ponto que eu queria colocar talvez a gente tenha que lançar um documento técnico e depois ver como é que isso vai é, 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 prosperar dentro das discussões como essas aqui. Tá? Eu acho que seria simplesmente isso, um documento de 2 páginas técnico e acabou. O segundo ponto eu queria colocar, se a gente estiver a pensar em qualquer criação de autarquia e estiver preocupado com esse calendário político, né, isso tem que ser feito agora, né? Alguém do executivo tinha que começar com o PL, porque não acredito que semestre que vem se aprove alguma coisa, né, no Congresso Nacional que venha do executivo. Então, por que eu estou colocando isso? Se a gente for muito realista, tá, politicamente, a gente sabe que não vai ter uma criação de uma autarquia nesse governo. Então, deveríamos tomar isso como uma realidade nossa e ficar discutindo, dado que a gente não vai ter uma autarquia, como é que vai ser o órgão gestor, quais são as consequências, ficar alarmista, talvez, para empurrar o governo para fazer algo de criar uma agência, tá? Porque a gente pode ficar falando aqui, como falou, da lei não mudou nada. Qual é o nosso objetivo? Simplesmente um parecer técnico, já foi dado aqui, é só juntar as peças. Tá? Mas a gente vai brigar para ter uma autarquia especial ou a gente vai falar alguma coisa, dado que não tem uma autarquia especial, enquanto isso, quem tem que fazer? Desculpe se eu compliquei. Obrigado. Eu não sei, Emílio, se eu posso fazer uma sugestão bem Eu quero agora pragmática, sobre pegando isso. o que o Ronaldo falou. Se há consenso de que tem que ter uma coisa robusta, né, uma autarquia robusta, conectada preferencialmente ao Ministério do Meio Ambiente, se isso é consenso na Câmara, eu acho que deve ser feito assim o documento, né? Não deve, a gente não deve ficar ali criando argumentos para terceiros criarem polêmicas. Então, eu acho que se há consenso de que tem que ser uma autarquia no Ministério do Meio Ambiente, com todos esses poderes, sem citar a palavra mágica autoridade climática, eu acho que, inclusive, há uma janela de possibilidade de aprovação por conta do momento que o Congresso está em termos de defensiva. A sociedade brasileira repudiou o que aconteceu semana passada, então o Ministério do Meio Ambiente está ali numa situação, pelo menos perante a opinião pública, de apoio, e pode ser interessante. Outra coisa é que essa autarquia ela vai ter autossuficiência financeira, né? Vai lidar com recursos que vão ter ali fontes garantidas. Então, é algo também que eu acho que não teria grandes problemas, mas tudo isso vai depender de articulação política, etc, etc. Terceiro ponto é o próprio mercado, né? Emílio lembrou que alguns setores estão apressados para isso. Temos que saber qual é a força desses setores dentro do Congresso para poder dizer, olha, vai lá e ajuda, né? Então, eu acho que é isso. A gente, se há consenso, vamos trabalhar em cima desses consensos e avançar defendendo o que vocês já acham que é, né, a melhor configuração. Exatamente nessa linha. Eu acho, Arnaldo, que não temos escolha. Sendo um órgão técnico, uma câmara técnica, nós temos que colocar o que é ideal tecnicamente, né, na nossa visão. E marcamos nossa posição. Se mais tarde a negociação política for nesse caminho, que eu concordo com você, julgo que é mais provável que inviabilize essa solução, aí, num outro momento, a gente pode tentar estratégias de second best, mas
primeiro vamos dizer o que é o best para nós, porque senão não tem condição. E eu acho que tem que ser rápido, Também realmente. concordo, também E você concordo, tem que ser falou, um rápido. documento de 2 páginas, quer dizer, acho que o que a É, gente pegou aqui hoje, mandar para adiante, mandar para o Sérgio, plenário, é. tá? Fazer uma síntese, dizer objetivamente, experiência internacional, com isso, rapidamente a gente marca essa posição sobre o órgão gestor. E eu acho que também é bom separar os dois triplos, né? Como nós temos hoje os dois documentos. No outro documento, não é a tarefa mais importante nesse momento, pode ser feito ao longo do tempo. Depois, nós podemos endereçar outras questões, né? Como que não foram contempladas no projeto de lei, mas o que pode ser feito agora pela regulamentação. A gente sabe que a regulamentação tem um espaço, né, para interpretação, entre aspas, do que está no texto da lei, e aí poderia se aproximar do que a gente julga, né, ideal, mas uma ideia do Margudes, por exemplo. Mas, enfim, a gente pode tratar isso no segundo momento. O que eu acho que agora é urgente é realmente a gente gerar um documento de 2 páginas com posicionamento sobre como poderia ser a criação desse órgão gestor do SBC. O que vocês acham? Todos estão de acordo com essa linha nesse momento? Alguma sugestão adicional? Ok? Ok. Tudo bem. Emílio, a gente teria uma data, um prazo para apresentar esse documento? Aí depende da factibilidade aqui na nossa comissão de É redação. difícil discutir isso nesse momento. Vamos Prazo. conversar e ver o que a gente pode fazer. Eu acho que esse seria então o próximo passo fundamental. E aí, Sérgio, a gente encaminha, quer dizer, hoje eu convidei outros coordenadores de câmaras técnicas, o Lucon veio, a Branca, agora tem também a Câmara Técnica do Ludovino, que esteve aqui na última reunião, quando estava a Cristina Reis, que estava interessado em contribuir, não sei se ele teria alguma aporte, eu acho que não pôde vir, mas enfim, a ideia seria, de qualquer forma, a gente encaminhar esse documento rapidamente para a reunião da coordenação nacional, se para aprovação, e se por acaso alguma outra Câmara tiver algum ponto que queira discutir, a gente poderia fazer uma reunião conjunta da coordenação nacional sobre isso. Perfeito. Vamos adiante, então, né? Ok. Bom, mais alguma questão para tratarmos hoje? Muito obrigado, então, pelo tempo, pela dedicação voluntária de todos e voltamos a dar notícias assim que possível pelo WhatsApp.